Boa noite, jovens. Vamos dar início à nossa aula sobre circuitos, no caso LC e RLC, que se assemelham muito ao movimento harmônico simples e o movimento amortecido. A gente vai ver isso mais claramente do ponto de vista matemático, quando a gente achar as equações que mostram o comportamento dessas correntes elétricas no circuito. Vamos lá. Primeiro circuito. Circuito LC. Logicamente, pelas iniciais já diz, é um indutor e um capacitor. A representação. Para dar início, vamos começar calculando as energias que são armazenadas no capacitor e no indutor. Pela definição do potencial num indutor, o potencial é igual a L dI dt, no qual o L representa o valor do indutor e o dI dt é a diferencial da corrente em relação ao tempo. Multiplicando os dois membros por I, nós vemos que no membro esquerdo nós vamos ter o potencial vezes a corrente, e à direita nós vamos ter o indutor vezes a corrente, vezes a diferencial da corrente. O que nos vai dar, já que a corrente é a diferencial da carga em relação ao tempo, fazendo a substituição no primeiro membro, nós descobrimos que, assim, o potencial multiplicado pela corrente fica igual a L dI dt. Porque na equação 3, como está numerado, nós temos o dt nos dois membros, então a gente pode eliminar. Como o potencial vezes a corrente nós já aprendemos é a energia, nesse caso é a energia potencial, que nós representamos por U, então du é igual a Li di. Como nós temos uma diferencial, nós calculamos a integral de 0 a U e de 0 a I, na integral da esquerda e na integral da direita, que vai nos dar o valor da energia igual a 1 meio de Li quadrado, sendo que esse B representa a energia armazenada no campo magnético do indutor. Fazemos a mesma coisa para o capacitor, que no caso, entre as placas vai ter um campo elétrico. Então, como nós já aprendemos aqui do cálculo da energia no indutor, du é igual ao potencial vezes a carga elétrica. Nós vimos isso na equação 4. Como também é uma diferencial, a gente pode calcular a integral de 0 a U e de 0 a Q, porque no caso aqui é a carga elétrica, não a corrente. Então vai dar U igual a 1 meio de Q quadrado sobre C, que o C representa o capacitor. Veja que na equação 8 foi substituído o potencial no caso V, pela carga elétrica sobre o capacitor, que vem da definição de capacitor, que o capacitor é a carga elétrica num certo potencial. Foi feita só uma inversão, para quem não lembra da definição. Continuando, como nós temos a energia tanto para o campo magnético como para o campo elétrico, no indutor e no capacitor, agora nós calculamos a energia total somando. A energia total é UB mais UE. Pegamos a equação 7 e 10 e montamos a nossa energia total. Simples assim. Nós podemos fazer a diferencial, como estão vendo aqui na equação 13, dessa energia. Como no caso eu falei que aqui se assemelham a um movimento harmônico simples do ponto de vista matemático, então essa energia ela é conservada, que a gente não tem perda de energia, já que no circuito não tem nenhuma resistência elétrica. Então supõe-se que não há perda de energia na fiação e nem por outros motivos no circuito. Então du dt é igual a diferencial dessa equação 12, que diferenciando toda essa derivada tem que dar zero. Então nós vamos ter Li di dt mais Q sobre C dq dt igual a zero. Passando o di no seu formato diferencial, nós encontramos essa derivada segunda. Por quê? Porque o I ele é igual a dq dt, como eu já falei. Como o I ele é a derivada da carga em relação ao tempo, fazendo a substituição, como a gente já tem um d dt, então fica a derivada segunda. Esse L a gente vai passar para o outro termo e nós vamos ter a derivada segunda da carga em relação ao tempo mais Q sobre LC igual a zero. Lembrando do oscilador harmônico simples, nós temos que a solução dessa
equação diferencial de segunda ordem é semelhante à do movimento harmônico simples, que lá era x igual a xm cosseno de ômega t mais φ. Observem a semelhança. A diferença é que aqui não é o x a posição, é a carga elétrica Q. Então vai ser Q igual a Qm cosseno de ômega t mais φ. Tem só um pequeno erro de digitação aqui, ó, que é um mais no lugar dessa igualdade. Então fica Q igual a Qm, onde esse Qm é a amplitude e o Q é a carga em função do tempo. Simples assim. Continuando, nós podemos verificar que essa solução é verdadeira derivando essa expressão de 17. Derivando a expressão de 17, nós vamos ter a primeira derivada, ou seja, derivada de dq em relação ao tempo, e vamos ter a segunda derivada. Por que a primeira e a segunda? Porque na solução nós vemos que ela vem de uma equação de segunda ordem. Então eu preciso da derivada segunda. E o Q, ele já vem da solução. Então, como a gente já tem a primeira e a segunda derivada, e temos o Q, que é a solução, nós podemos substituir a equação 17 e a 19 na equação 16. Então, ou seja, essa equação 20 é a mesma 16. Eu só repeti para efeito de explicação. Observem que a 16 é a mesma 20. Substituindo a derivada de segunda ordem aqui e o valor de Q neste termo, nós vamos ter toda essa expressão. Agora é só fazer as manipulações matemáticas e cancelar os termos iguais. Que nós vamos ter esta equação abaixo. Ômega ao quadrado igual a 1 sobre LC, que no caso, o ômega, que é a frequência angular, é igual a 1 sobre a raiz de LC. Simples assim. Calculando novamente as energias que nós já tínhamos calculado, só que agora usando essa solução, vejam, ó, U é igual a 1 meio de Q sobre C quadrado, então vai ficar 1 sobre 2C, porque o valor de Q nós já encontramos na solução da equação, então vai ficar 1 meio de Q, que é toda essa expressão A ao quadrado, que aí no caso fica 1 sobre Q, 2C, e o restante da equação toda ao quadrado. Então nós vamos ter, só reorganizando, Q quadrado sobre 2C igual ao cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Isso é a energia armazenada no campo elétrico do capacitor. Fazemos a mesma coisa para o campo magnético, que é 1 meio de Li quadrado. Notem que essas expressões da energia, a gente já tem elas. Tanto essa equação 24 como essa 28. São as equações lá do início, que nós já obtemos. Estamos já pegando pronto. Substituindo novamente o valor de Q. Só que no caso aqui, desculpe, não é o valor de Q, é o valor de I. O I é a derivada de Q, então é a primeira derivada, que é a que está aqui. Substituindo, fica L meio e toda a expressão ao quadrado, por isso que o menos vai embora, fica positivo. Então, reorganizando a expressão, nós vamos ter L meio. Notem que esse valor é o valor de ômega, que nós encontramos anteriormente. Ômega deu 1 sobre a raiz de LC, e não esquecer do quadrado. E repete o restante da expressão, faz as continhas matemáticas necessárias. Aqui a gente elimina o valor do indutor da expressão, e nós vamos ter que a energia armazenada no campo magnético é toda esta expressão como está aí, Q quadrado sobre 2C, seno ao quadrado de ômega t mais φ. Notem que a energia no campo elétrico está em função do cosseno, e do campo magnético está em função do seno. Vamos agora para o circuito RLC. A diferença para o anterior é que agora vai ter um resistor, no caso vai ter uma perda de energia. Mas vamos proceder da mesma maneira. Vamos calcular a energia total. Como a gente já tem aquelas contas todas feitas no início, a conta vai dar mesmo, não tem diferença. Já pegamos pronto aqui para agilizar. Fazendo novamente a derivada, vamos ter du dt e toda essa expressão sendo derivada, que dá a mesma coisa de antes, não tem diferença. Nós temos apenas que lembrar que o U, que é a energia, que era constante na situação anterior, agora não é mais constante, porque nós temos um fato novo, que é quem? O resistor. Então tem uma perda de energia por causa da resistência elétrica. Nesse caso, a derivada du dt vai ser igual a menos Ri quadrado.
Esse RI, ele mede a potência dissipada. A potência dissipada é RI quadrado. Esse sinal de menos é porque nós estamos tendo uma perda de energia. Por isso, o sinal de menos. Jogando todos os termos do segundo membro para o primeiro membro, a gente vê que vai ficar tudo negativo, ou seja, tudo com o mesmo sinal. E se multiplicar por menos 1, fica tudo positivo. Então, a gente vê que a gente vai, no final das contas, ter tudo positivo organizadinho. A gente vai chegar nessa parte. Como o I, que a gente já viu, ele é a derivada da corrente ou da carga em relação ao tempo, está aqui substituído. Ó. O I é igual a dq dt. Fazendo essa substituição do I dq também aqui no segundo termo, nós vamos ter a mesma derivada de segunda ordem que a gente teve antes. E o I também está substituído aqui, dq dt. Onde tinha corrente elétrica aí, a gente substituiu. Agora a gente pode cancelar aonde tem dq. Cancela, cancela. Como aqui tem 2 por causa do quadrado, cancela só 1. E vai sobrar 1. Então nós vamos ter menos a resistência dq dt igual ao restante que sobrou no segundo membro. Passando tudo para o primeiro membro, como eu falei, fica tudo positivo, já que ficaria negativo. E temos a equação que representa o circuito RLC. No caso, essa equação diferencial, notem que também ela é semelhante do oscilador amortecido, que no caso a solução dele também é semelhante. Vai ser Q igual a Qm. Notem o fator exponencial que nós vimos nos osciladores amortecidos, também está presente aqui. E o ômega-λ, que não é exatamente a mesma frequência lá do oscilador harmônico simples. Aqui tem uma, digamos, uma abreviação, uma simplificação nas contas, ó, onde esse ômega-λ é igual a raiz de ômega quadrado menos R sobre 2L quadrado, do mesmo modo que fizemos lá para os osciladores amortecidos, lembrem. E eu fiz essa aula baseada no livro do Halliday, Resnick, Crane. E finalizamos a nossa aula.